Gratidão. E aqui a mensagem de hoje é mais do que uma mensagem, é um alerta para esse mês de setembro, né, que é um momento onde a gente tem intensas energias, um movimento energético muito forte, uma descida de energia crística extremamente forte que vem para despertar a humanidade. Então, esse momento, né, o portal 999, que corresponde ao nome, né, de Samana, e que corresponde a uma ruptura, a uma quebra de paradigma de uma sociedade separada, movida pela ganância, pelo ego, pelo poder, pelo falso poder, pelos falsos mestres, pelas instituições religiosas e por tudo aquilo que separou o ser humano dele mesmo. Então, é um momento de ruptura dessa separação para a união. Então, a única coisa que poderá salvar essa humanidade é a união. A união, cada um de nós nos unindo ao nosso Cristo interno e transferindo essa informação, levando essa mensagem para o maior número de pessoas. Então, esse movimento da nossa egrégora uraniana tem como propósito, reafirmamos aqui, levar a informação da importância da nossa união com nós mesmos, com a nossa essência, com o nosso ser interno, com a energia crística. Então, diversos relatos, muitas pessoas que passaram pela experiência do contato com a energia de Cristo, inclusive de Jesus mesmo, de Samana, que são as energias predominantes nesse planeta, que trazem a informação da importância do amor e da sabedoria para a efetivação da transição planetária. Então, quando, no meu próprio testemunho, meu próprio processo, uma energia dessa é tocada nos nossos corações, nas nossas células, nas nossas membranas, nas nossas entranhas, tudo, gente, tudo desaparece. Tudo desaparece. Então, essa experiência, ela não teve nada, absolutamente nada parecido com isso na minha jornada em nenhum momento. Então, essa experiência não é uma brincadeira de criança. Então, esse momento da humanidade não é uma brincadeira de linhas do tempo. Não é uma brincadeira se a gente vai estar aqui, vai estar ali, onde vai estar. É uma realidade. Todos nós que estamos aqui, que escolhemos o processo evolutivo, que estamos no caminho ascensional, estamos porque escolhemos. Então, nós continuamos. Independente das circunstâncias externas, independente do mundo lá fora, independente do caos, da separação, independente das guerras, independente do que for. Aquilo que foi escolhido pelo ser está sendo apoiado pelas hierarquias superiores porque corresponde ao plano original, aquilo que foi combinado. Então, o que foi combinado é sagrado. Se é sagrado, será consagrado. O que significa essa consagração? Significa que a energia que tocou o sagrado, o espírito, que tocou a mônada, que tocou a sua alma, ela passou por um processo que não tem palavras para explicar. Então, esses seres todos que estão nesse trabalho evolutivo, eles estão levando a mesma mensagem de formas diferentes. Por quê? Porque cada um tem uma forma, cada um tem uma maneira, cada um tem uma missão, cada um tem uma informação para transmitir. E cada ser do planeta tem uma informação também para receber informação e também para transmitir em algum momento. Então, todos nós somos captadores de informação e transmissores de informação. Nos tornamos agentes de transformação, de elevação de consciência a partir da nossa própria consciência. Então, não existe
um ser que possa transmitir uma informação sobre Cristo Jesus, sobre a energia crística, que não tenha passado pelo processo. Então isso tem que estar muito claro, gente. Tem que estar muito claro. Porque quando a gente fala o que é, será que essa informação é correta? Será que essa informação não é correta? Será que isso serve? Será que isso não serve? A gente tem que ter em mente justamente essa experiência. Porque quando isso acontece, muda completamente a vibração e a energia do ser que está transmitindo a informação, porque ele se torna somente um canal. Ele não é o dono da informação, ele pertence a uma hierarquia, ele se torna, ele retorna, ele se lembra que ele é membro de uma hierarquia maior. Então, é a parte encarnada, eu sou aqui a parte encarnada do plano, mas existe uma infinidade de seres em outras dimensões, né? E por isso que nós dizemos, afirmamos por experiência, que existem outras civilizações. Então, as experiências é que nos trazem o que estamos vivendo. Não são ideias, gente, não é uma ideia. Não é uma ideia que alguém teve, não é fantasia, não, é realidade. Então, quanto mais pessoas e mais percepções, né, mais revelações vão acontecendo, mais essa energia vai sendo disseminada e mais pessoas vão entrando em contato com elas mesmas e umas vão ajudando as outras. Então, o importante desse processo, qual o principal ensinamento de Jesus? Que foi amar uns aos outros como a ti mesmo. Então, se a gente não tiver isso nas nossas entranhas, o que significa? Significa que a gente não tem que se esforçar para amar o outro. Por quê? Porque quem é o outro? Né, gente? Então, a gente tem que desenvolver, abrir essa mente, essa consciência. Porque no momento em que nós temos pessoas que continuam vivendo as vidas de uma maneira separada, ou seja, eu não tenho nada a ver com o seu problema, eu quero isso, eu quero mandar. Como você vai mandar? Você quer mandar, quer, né, brigar com o outro, quer... Então, enquanto existir esse tipo de julgamento, esse tipo de agressividade, é o anticristo, gente, né? Então, o anticristo. Então, não temos outra informação para passar. Ou estamos no caminho ascensional, ou estamos no caminho do coração, ou estamos na mente, inventando histórias contra o outro, inventando alguma coisa. Da onde saiu isso? Então as pessoas estão discutindo, os políticos, o que eles fazem, como elas podem estar assistindo isso num momento desses, de transição planetária. Então, o movimento energético, se eu vou para lá, eu estou dando atenção para políticos, eu estou dando atenção para brigas, eu estou dando atenção para guerras. Então, aonde está a minha energia? Na mente, nas notícias, nas coisas inventadas por esse mundo, na separação. Quanto mais esses seres criam separação, mais eles criam conflito, porque eu coloco um ser contra outro. Então, qual que é o objetivo desse jogo, desses seres? É colocar uma pessoa contra outra. No momento que essas pessoas se unem pelo coração de Cristo, ninguém da face da Terra, nem da face de nenhum planeta, nem do universo, de todas as galáxias, se você se unir em coração com a sua egrégora, com as pessoas que estão em torno, com o trabalho que está sendo feito, ninguém pode separar. Porque essa é a verdadeira união. Então, essa é a união que nós temos que buscar agora, para nos fortalecermos diante daquela separação. Separação é quebrar os átomos em pedaços. Eu me quebro em pedaços e começo a brigar. Eu me quebro. Não estou fazendo bem para quem? Estou fazendo mal para mim mesmo. Não estou fazendo mal para o outro. Eu estou fazendo mal, estou indo contra mim. Então, se eu estou indo contra mim, eu estou indo contra o fluxo. Estou indo contra o universo, estou indo contra Cristo. Que Cristo vai despertar dentro de um ser
imbuído de ódio. Só que nesse momento a mensagem que chega é que esse Cristo vai despertar, mesmo naquele que está imbuído de ódio. Então, o que se chamou de alguma forma segunda vinda de Cristo, etc., está acontecendo agora. Então tem um momento que limite, né, para que isso se dê. Então é um momento onde a energia chega num pico, num ápice, no máximo, e traz essa mesma informação para toda a humanidade. Então, toda a humanidade precisa ter seu coração aberto, porque se ele não estiver aberto, essa informação vai chegar no nível da mente e vai ser bastante desconfortável o que isso pode causar, né? Então, algumas experiências aconteceram para nos mostrar e é bastante desconfortável. É uma coisa extremamente desconfortável. Por quê? Porque se uma energia, a energia da vida, nós estamos aqui vivendo, e ao invés de nós estarmos na energia da vida, do coração, nós estamos em outro lugar, julgando, nós não estamos na vida, nós estamos negando a vida. Nós estamos dando as costas para o Cristo, né, que habita o nosso coração. Então, se eu estou dando as costas para a minha vida, eu estou virando as costas para toda a humanidade, não é para um ou outro, é para todos. Porque tudo que nós fazemos com nós mesmos, individualmente, impacta no todo, porque nós somos uma célula viva do planeta Terra, porque estamos aqui. Nós, no caso, o fato de ter uma outra origem, eu estou impactando no meu próprio planeta, na minha própria origem. Porque lá não é que nós somos, lá você é o quê? Não, lá nós temos corpos também, né? Então a alma uraniana tem um corpo uraniano, também tem. Não é visível para nós aqui, mas é visível para quem vive lá, para a civilização que está lá. Então cada nível, cada frequência, cada nível de consciência corresponde a muitas humanidades, corresponde a muitos planetas que têm vida em muitos lugares. Então, quando a gente tem essa experiência acontece e a gente vê que não estamos sozinhos, isso precisa ser transferido para a humanidade. A humanidade precisa saber que isso existe, independente do que ela vai fazer com isso. Ela não é obrigada a acreditar, nem é obrigada a não acreditar. Não é esse o papel desse trabalho. O papel é transferir essa mensagem como um alerta, porque o que está vindo não é mais para validar uma vida meramente física como nós vivemos aí, né? De fazer as coisas no fim de semana, vamos para lá, vamos para cá, como se nada mais existisse diante de um momento de transição planetária. Então, temos que despertar, temos que acordar em algum nível, e para que a gente possa despertar, o caminho é justamente todo esse trabalho que vai sendo feito, de autoconhecimento, de meditação, de cursos, de leituras, de tudo. Porque com tudo isso a gente vai trabalhando o nosso mental, vai desenvolvendo a nossa capacidade espiritual, vai equilibrando as nossas emoções, vai fazendo todo N trabalhos que vão sendo feitos a partir dos nossos mentores, das hierarquias superiores. Porque aí o canal está aberto para a gente receber informação e entender o processo, o nosso processo. E quando a gente vai desmistificando isso, a gente vai se limpando de todo esse caos criado, inventado por mentes absolutamente doentias, né? Como é que uma mente pode querer separar os seres por departamentos? Não tem como. O ser humano, em essência, todos somos iguais. Não existe diferença. Então, todos vão receber
a presença de Cristo. Em alguns, no último momento, como muitas pessoas passam por essa vida e no último momento acontece, né? O último momento que eu digo é porque ela não quis saber sobre, não quero saber sobre isso. Isso é uma coisa que eu vou ver depois, né? Quantas pessoas dizem, o caminho espiritual é o caminho que eu vou fazer depois, né? Então eu escutei isso N vezes. O que você está falando? Depois eu faço isso, agora eu não tenho tempo. Então as pessoas consideraram espiritualidade uma coisa que você faz depois. E não existe depois, né? Porque somos um espírito encarnado, né? O nosso espírito escolheu manifestar essa forma. E ele está personificando essa forma, personalidade do espiritual sobre a personalidade, o trabalho espiritual sobre a personalidade, só pode acontecer quando o ser desperta para isso, ele lembra disso. Senão ele continua na frente, ele continua caminhando na frente do Cristo. Ele continua indo na frente, falando, não, eu quero assim, eu quero assado. E continua sendo, querendo mandar, querendo colocar poder onde não existe. Porque o único poder que existe, quando ele se deparar com o verdadeiro poder, o que vai acontecer quando ele se deparar com um poder desse? É uma energia sobre-humana, sobrenatural, né? Que vai preencher tudo que existe. E vai preencher o que se não tem espaço naquele ser? Então é mais ou menos isso, né? Você chega a uma energia e o ser não está livre para receber. Ele está todo ocupado. Então aquela energia chega e encontra uma muralha. Não encontra um ser fluido, um ser amoroso, um ser aberto a receber. Encontra um pacote obstruído, uma muralha, um ser rígido, duro, uma casca grossa, e como essa energia sutil, amorosa, inteligente, próspera, que nos deu a vida, como é que ela vai fazer esse ser ressuscitar? Como é que ele vai ressuscitar? Porque essa é a segunda morte, né? Porque fala o que é a primeira morte, o que é a segunda morte, tudo isso aí, né? Então, a segunda morte é, na verdade, o reconhecimento de quem somos. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, isso foi dito, né? 2000 anos foi dito. Não vai, não tem como ir. Não tem outro jeito. Não dá para dar um jeito? Não tem. Então, se encontra uma muralha, encontra a porta fechada, como é que vai fazer? Né? Por quê? Porque quando você se depara com essa energia, né, cada pessoa, N testemunhas, pessoas que passaram por N situações de transformação e tudo mais, e você não tem como manter a porta fechada, né? Então você tenta se esconder. Eu lembro que eu falava, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, eu chamava tudo que você pode imaginar. Isso porque eu sempre chamei pelo Cristo. Isso porque eu sempre, desde criança, eu sempre queria saber o que é Deus, o que é isso aqui, por que as pessoas brigam, né? Então eu sempre fui perguntando, sempre fui pedindo, fui falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, isso porque eu sempre desejei, sempre quis, sempre falei, não pode ser uma coisa dessa, não pode ser que esse mundo seja todo bagunçado desse jeito, não pode ser. Então, eu fui chamando, fui pedindo, fui seguindo energia, fui fazendo milhares de coisas, até eu me encontrar com a energia e falar, minha nossa, quase que eu não estava aqui. Então, por isso que eu falo, por isso que a nossa mensagem é uma mensagem. Porque se não fosse um egrégor, se não fosse mentor, se não fosse tudo que existe além do que a gente não vê, eu não teria conseguido. Não teria.
porque eu tive que me entregar a um processo que eu desconhecia, mas que eu sempre pedi. Então, isso porque eu sempre pedi, mas eu me deparei com um processo que eu desconhecia, não sabia. O que é isso? Como é que é isso? Então, se a gente não estiver preparado, principalmente psicologicamente, então todo o preparo e tudo que essas energias trazem hoje é justamente facilitando muito as pessoas que estão nesse processo. Por quê? Pelo fato de passar e pelo fato de estar conectado a essas egrégoras que têm, conseguem e conhecem, né, cada ser, cada energia e tudo mais, isso facilitou completamente o despertar dessa humanidade, para ele se tornar mais suave, mais tranquilo, porque as frequências do planeta, sim, elevaram. Então isso trouxe um benefício gigantesco para a humanidade. E mesmo assim, existe resistência. Com essa frequência que nós estamos no planeta, ainda existem seres brigando e conflitando. Então, o alerta não é para os seres que já estão no caminho fazendo. Esses também, né, no sentido de que também são seres que em algum momento vão e podem ajudar outros. Né? Mas é mais para aqueles que ainda estão resistentes e que ainda estão pensando, será que eu me separo ou será que eu caso? E não estão levando em consideração de quem você vai se separar e com quem você vai casar. Porque só existe um casamento, gente. Existe apenas um casamento. Uma união que não é união estável, uma união definitiva, que é a união com o nosso eu superior. Então, esse é o verdadeiro casamento. Você vai se unir ao seu eu superior, então você pode encontrar, pode vir na sua vida alguém que realmente faz sentido para a sua vida. Porque você está vivo. Você descobriu que existe. Então, através do seu eu superior, se for para você viver também a união com alguém que também está no caminho desse, mas você não pode querer priorizar a união com alguém em detrimento da sua própria união. Ela tem que ser prioridade máxima. Você vai fazer a sua união independente das circunstâncias de quem tiver, com quem você estiver. Isso tem que ser uma consciência. Essa é a linguagem da consciência cósmica. A consciência cósmica não tem meio termo, não tem eu vou fazer depois, vou fazer, mas não vou fazer. É faça. Então essa energia vai te conduzir para o próximo passo e depois para o outro, para o outro. Não existe meia gravidez, era isso que eles falam. Não existe meio casamento, não existe meio nada. É ou não é. Tomou a decisão? O caminho está, as portas estão abertas. E esse é o caminho. O caminho ascensional não é um caminho para a gente ficar ali vendo se vai, mas não vai, não sabe. Não é. Não é. Então, a mensagem hoje é que o mês de setembro, esse mês 9 significa finalização, para a gente abrir, né, com chave de ouro, um novo ciclo, iniciar um novo ciclo, que iniciar, entre aspas, né, que na verdade um ciclo que todos nós já estamos iniciando desde 2020, né, no caso bem antes disso, mas que muitos começaram ali, com todo aquele processo que aconteceu lá em 2020 também. Então, esse momento é um momento de a gente estar muito atentos a nós mesmos. Então, se a gente está num relacionamento, isso não está bom, esqueça. Tome consciência de você. Assuma a sua responsabilidade pessoal, o seu poder pessoal, o seu empoderamento, sua capacidade de fazer acontecer a sua própria vida. Porque esse é o chamado principal desse momento agora, que não é igual a nenhum outro. Não tem igual a esse momento. Então, a questão de caos, brigas, deixe. Quem cuida, quem ama, cuida, né? Isso parece uma história, não é? O amor próprio
significa que nós entendemos a mensagem, porque nós vivenciamos a mensagem. Em algum nível, não importa se o ser se uniu, se não se uniu, não importa o nível, mas está sentindo, está vivendo, está se unindo, está acontecendo. Já entendeu parte da mensagem. Então, se a gente compreendeu a parte da mensagem, o nosso dever é disseminar essa mensagem, não é obrigar ninguém a nada. Mas essa mensagem tem que passar, tem que ser passada. Né? Ninguém pode pegar e falar, guardar. Não, isso aqui não vou. Então, nós, para sermos nós mesmos, né, como a gente fala, não, agora tem que ser você mesmo, nós temos que ser nós mesmos. Então, a autenticidade não vem do nosso ego, não vem da vaidade, não vem se a pessoa tem prêmios, não vem se ela está mostrando um carro bonito ou o que quer que seja. Isso tudo são os brinquedos do mundo, são os acréscimos. Se a pessoa quer o carro, ela vai ter. Mas primeiro, o reino. O que é Deus? O que é Cristo? O que é tudo isso? Quem somos? E as frequências de quem tem isso ou quem tem aquilo não pode ser a frequência prioritária. Né? Então, tem muitas pessoas que estão agora despertando para compreender qual é a frequência daquele que tem 5 carros, 10 carros, 4 Porsches. Não interessa, gente. Não interessa a frequência disso. É a mesma. Ou seja, qual é a frequência de Deus? Quem que criou aquilo? Aquilo o que é? O que é o carro? É uma energia condensada numa forma. A estrutura, aquele motor, tudo é a mesma coisa. Você muda só os desenhos a partir do quê? Da energia. A energia você colocou num molde e tornou aquilo visível. Condensou aquela energia numa dimensão que nós estamos, mais densa, então a gente vê aquilo. E aí a gente vê aquilo e fica vivendo aquilo como se aquilo fosse a realidade. Não, aquilo sai da nossa consciência, sai da nossa energia. Quanto de energia você colocou na sua vida para aquele Lamborghini? Quanto? Quantos resultados, quantas empresas você abriu, quantas escravizou, quantos funcionários, fez tudo aquilo, fez planilhas dia e noite, porque você quer tudo aquilo, mas tem a consciência por trás disso? Ou só está fazendo isso na matéria, na matéria, na matéria, na matéria e deixou de lado Deus, deixou de lado a consciência de quem é a pessoa, de quem você é. Então esse é o chamado, né? Onde a gente põe energia, onde nosso pensamento, onde a gente coloca o pensamento, a energia vai. Então se a gente está colocando, né, eu quero isso, eu quero aquilo, 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 a gente está o tempo todo buscando alguma coisa fora para evidenciar e para trazer a falsa alegria para o nosso ego. Aquela alegria temporária. Olha, você ganhou um presente. A pessoa nem valoriza. Aí ela fala, legal, tá, mas não era bem isso que eu queria. E muitas vezes, da onde está vindo esse presente? Que passa todos os dias por nós. O maior presente. O maior presente que passa todos os dias por nós é a nossa vida. Quantas coisas estão passando por nós, né? Que são realmente vívidas, vivas. Quantas pessoas caminham na natureza? Quantas pessoas veem, olham para o céu? Quantas pessoas percebem Deus o tempo todo falando com a gente? De várias formas. Na maioria das vezes, extremamente sutis. Mas a gente não percebe. Não vê. Porque a gente está ocupado com nós, com esse mundo da ilusão das formas, né? O tal do mundo de Maia, né? Da ilusão. Então, o chamado, gente, é para a gente estar atento, porque esse movimento que está acontecendo, que já está acontecendo, ele não é igual ao que a gente viveu lá em 2020. Ele é
exponencialmente, infinitamente maior do que aquilo. Porque é como se você pegasse aquela energia, né, que foi um pouco, descer um pouco e colocasse ela para descer completamente, né, completamente na Terra, unindo o céu e a Terra. Então, o que acontece, né? A gente fala o céu, né? Parece uma coisa distante. Não, o céu, nós somos nós, né? Representa a nossa própria mente, o nosso próprio eu superior. Tudo que está em cima tem que estar igual embaixo. Então, o que eu estou falando não está vindo da ideia, não é uma opinião, é uma realidade interna. Então, essa união do céu e terra, ela tem que acontecer com todos nós para a gente seguir o caminho. Então, nós estamos no caminho ascensional, como vai ser, que projetos, a regeneração da Terra, faz parte toda a questão de códigos de conduta, novos códigos de conduta, a compreensão de quem somos, leis, a aplicação dessas leis, né? Que isso é fundamental a gente perceber como é que funciona, leis superiores, né? Leis cósmicas. Então, todo esse movimento, ele é um movimento do agora, desse momento. Não é lá no passado e não é o que vem. É agora, ele está acontecendo. Então, quando essa energia se une, o céu e a terra, não tem nada no meio, gente. Esse é o grande desafio. Não pode ter nada no meio. O que tem no meio? As crenças da humanidade, a mente da humanidade, as opiniões, são tudo falsos. Eu tenho uma opinião de Cristo, eu acho que Cristo, ele acho que Jesus foi legal isso, né? Como eu posso ter uma opinião? Não existe opinião. Não existe opinião. Em nenhuma civilização evoluída existe opinião. A gente não dá opinião nenhuma. A gente tem que viver aquilo. A gente tem que se tornar aquilo. Né? Torne-se quem você é. A gente tem que se tornar. Você tem que ser. Ser esse comando, esse arquétipo, esse plano pelo qual foi projetado e criado, você tem que ser. Você tem que ser. Ser. Para ser, eu preciso estar na minha essência. Eu preciso ter o conhecimento que está lá dentro. Senão eu vou dar uma opinião que veio das notícias. Ah, vieram notícias que disseram isso? Não existe. Por quê? Porque a linguagem da comunicação cósmica, ela vem da consciência, do acesso ao campo consciencial. Então, o ser está conectado ao campo, recebendo informação e transmitindo. Não tem nada no meio. Não tem. O que tem são sincronicidades que vão surgir com outros seres que estão fazendo o mesmo trabalho e que se comunicam. E que normalmente não precisam falar, né? Telepaticamente se comunicam e recebem as informações. E confirmam informações. Falam uns com os outros, sem precisar de validação de algum meio de comunicação. Não é necessário. Então, a comunicação cósmica, ela é uma comunicação direta com os seres que entram nesse campo porque estão a serviço, estão servindo o planeta. Então, todo ser que serve o planeta está coligado ao sistema de comunicação de espelhos do cosmos, onde seres que precisam transmitir uma informação transmitem e o que o ser precisa receber, ele recebe. Então, é direta. Não tem filtro. Não tem assim, mas você acha que isso é legal? Será que? Não. Ela vem direto na veia, entre aspas, né? Ela vem, você recebe e aquilo você percebe que veio de um nível intuitivo mais profundo, que não é da mente analítica, porque ela já vai perdendo completamente a força. Então, com o contato com a energia crística, o que a energia crística faz, né?
ela justamente desperta o ser para tirar ele daquelas opiniões. Então a mente dele é triturada. Por quê? Porque a mente dele não pode sobreviver, entre aspas, a uma energia de um Cristo falando diretamente na sua consciência. A mente cai, porque ela fala, meu Deus, tudo que eu achei que era verdade não é. Então o véu da ilusão ele é derrubado. E esse é o momento que nós estamos na humanidade, é o momento em que os véus, todas essas formas de pensamento criadas, todas essas histórias contadas, né? Nós vamos grupos que vão buscar vida em outros planetas e tudo mais. Todas essas histórias que foram inventadas, que na verdade a grande maioria sabia tudo isso, conhecia, sabia de tudo isso, mas se omitiu, ou mentiu e omitiu. Por quê? Porque não queria que a humanidade evoluísse, crescesse. Não queria que o ser andasse com as próprias pernas, que ele descobrisse que ele tem o seu próprio mecanismo de acesso à comunicação, à informação, ao conhecimento, e que ele pode viver de acordo a isso, e não de acordo a uma sociedade que quer impor um modelo, um padrão mental, um padrão de crenças, de comportamentais, etc., de hábitos de consumo, e que tudo ficou voltado para fora. Então esse chamado agora é muito forte, né, e vai principalmente para as pessoas que ainda estão resistindo ou que iniciam os seus processos, mas depois acham que não dá, é muita coisa, né? É muita coisa isso aqui. Então é justamente para essas pessoas que ainda estão, né, resistentes ou que estão entre mundos. A gente tem que tomar a decisão, tem que caminhar no nosso caminho, não importa se o outro, o que o outro está fazendo, a circunstância, não interessa. Interessa que o chamado foi escutado, foi atendido, está sendo seguido e tem que seguir. Então a informação é siga isso, siga o seu coração, siga a sua intuição, não se deixe abater, não se deixe levar por circunstâncias, porque tudo que é caos tende a se separar, tende a ficar mais conflitante, tende a ficar mais dissuasivo, mais bagunçado. Por quê? Porque as energias, a energia crística une. Através do coração ela vai unir, está unindo milhões. Então tem milhões de seres unidos através do coração nesse momento. São milhões. Né? Muitos mudaram completamente sua vida, etc., porque não tem como, depois dessas informações, desses contatos, dessas experiências, a gente continuar aqui falando, não, será que existe vida extraterrestre? Será que existe isso? Será que existe aquilo? Né? E fechar os olhos para a vida, porque todos viemos de algum lugar. Ninguém estaria aqui na Terra por acaso. Né? Então, o chamado é para a gente estar realmente de coração aberto para receber o Cristo, né? Vamos chamar aí de a segunda vinda, só que essa segunda vinda é uma vinda definitiva, né? Ou seja, agora vamos, né? Eu não vou voltar de novo mais 2000 anos e a gente vai continuar ainda brincando de esconde-esconde, né? Então, o tempo de brincar de esconde-esconde já passou e agora a gente tem que assumir a nossa autorresponsabilidade. Gratidão.